quero convidar você aí a um trecho, na verdade um versículo da palavra de Deus, que está no livro de Jó. Jó capítulo 42, verso 10. Jó 42, versículo 10. A palavra de Deus diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler o livro de Jó. Jó provavelmente tenha sido o homem contemporâneo de Abraão, apesar do livro estar próximo a Salmos, e a gente às vezes tem ideia que ele fosse do tempo de Davi, por aí. Na verdade, ele é mais antigo, possivelmente contemporâneo de Abraão. Só que esse livro, quando você lê a vida de Jó, a gente percebe que luta esse homem enfrentou. Se você observar cada detalhe do seu sofrimento, da sua angústia, das dificuldades, das tribulações, das perdas, de tantas coisas que Jó enfrentou, nós perguntamos: meu Deus, será que alguém nesse mundo sofreu mais do que esse homem? Porque Deus permitiu tudo isso acontecer, não é verdade? Tomara Deus que nenhum de nós aqui venhamos a passar pelo que Jó passou. Mas porque Deus permitiu esse homem passar, eu creio, para que nós possamos olhar para o nosso problema e dizer: meu problema não é tão grande assim. Alguém sofreu pior do que eu. Alguém passou por situação pior do que a minha. E isso traz para nós o entendimento de podermos olhar para as nossas dificuldades, para os nossos problemas, numa ótica diferente, quando nós olhamos para a vida desse homem chamado Jó. Quando olhamos para Jó, nós percebemos que ele passou por 3 momentos da sua vida, por 3 fases distintas. Esse homem, ele passou por um momento de prosperidade, ele passou por um momento de tribulação, e ele passou também por um momento de restauração. E a vida desse homem, apesar da grande luta que ele enfrentou, mas quando nós olhamos para a nossa vida também, nós também estamos sujeitos a passar por esses 3 momentos, tanto de prosperidade, de tribulação, como também de restauração. E a verdade, queridos, é que o momento de prosperidade é o momento que mais a gente gosta, que mais a gente quer, amém? É o que mais nós desejamos, é o momento de prosperidade. Por quê? Porque o momento de prosperidade nos dá a sensação de conforto, nos dá a sensação de tranquilidade e também de estabilidade. Então é o momento que você descansa, é o momento que você se alegra, é o momento que você vibra, é o momento que você comemora. Por isso a gente gosta tanto de momento de fase de prosperidade. Quem dera fosse duradoura. E a gente tem essa sensação. Eu digo para você que o momento de prosperidade é uma fase muito boa, mas, porém, contudo, todavia, também é uma fase muito perigosa. Pastor Mark Dever, num dos seus livros, ele diz: a prosperidade não é sempre ruim, mas é sempre perigosa. Por que momento de prosperidade pode ser um momento perigoso? Porque na prosperidade nós tendemos a relaxar em pelo menos 2 sentidos. Um deles é que nós relaxamos no sentido de nós descansarmos um pouco das preocupações. É um momento que você não tem muita preocupação. Agora, há um outro relaxamento, e esse é um relaxamento um pouco mais complicado, que é nós nos acomodarmos nos momentos de prosperidade. É de nós nos acomodarmos no sentido de abandonarmos práticas e atitudes importantes que nós não podemos e não devemos abrir mão. Mas corremos esse risco no momento da prosperidade. Quais são os riscos ou alguns riscos que nós
podemos correr no momento de prosperidade. Um deles, por exemplo, é de nós valorizarmos mais as coisas do que as pessoas. Esse é o grande risco. Porque no momento de prosperidade, a gente já logo pensa em momento que a gente tem dinheiro, momento que a gente pode comprar as coisas, possuir as coisas, conquistar sonhos. E se a gente não cuida, se a gente relaxa nesse contexto, nós acabamos por valorizar mais as coisas do que as pessoas. As pessoas começam às vezes a ter menos importância. O que é importante é aquilo que eu quero conquistar, é aquilo que é meu sonho, que eu vou chegar lá. E o momento da prosperidade, que nos concede talvez oportunidades assim, faz com que a gente tire os olhos do valor das pessoas e passamos a valorizar mais as coisas. Um outro risco que nós cometemos com respeito ao tempo de prosperidade, ao momento de prosperidade, é de nos tornarmos pessoas orgulhosas. É um risco muito grande, queridos. Sabe por quê? Porque o poder da prosperidade concede para nós algo que acaba comprometendo o nosso caráter. Essa que é a questão. Prosperidade nos dá uma sensação de poder. Eu tenho, então eu posso. Eu tenho dinheiro, então eu posso. Eu posso fazer e posso acontecer. E aí, se a gente não cuida, se a gente relaxa, nós permitimos que o orgulho vá encontrando guarida em nosso coração, vai se instalando em nossa mente e afetando negativamente o nosso caráter. Nós temos um exemplo muito claro disso na Bíblia, de um rei chamado Uzias, rei de Judá, também chamado de Azarias. Esse rei, ele começou a reinar muito cedo, se não me engano com 16 anos em Judá. E diz a Bíblia que ele fez o que era reto perante o Senhor. Ele tinha um tutor chamado, se eu não me engano, Zacarias, que o ensinava no temor do Senhor. Ele aprendeu crescendo a conhecer Deus, a se envolver com Deus, a amar a Deus. E ele começou a reinar bem. Ele começou a fazer o que Deus aprova, devido a esse temor que ele aprendeu com esse tutor. E diz a Bíblia que ele, por ser um homem inteligente, ele foi crescendo no seu reino. Ele tinha inteligência para bolar armas de guerra, máquinas de guerra. Teve um exército muito fortalecido. Ele conseguiu ampliar seus domínios. Ele foi se tornando, diz a Bíblia, poderoso. Prosperidade total em seu reinado. Só que diz a Bíblia que por ele ter se tornado poderoso, há um versículo que diz assim: e o orgulho entrou no seu coração, e o orgulho foi a causa da sua queda. Diz exatamente assim. Porque ele se achou tão poderoso, o poder que a prosperidade concede, que ele deixou o seu caráter ser afetado. Então ele se achava tão bom, ele se achava tão poderoso, que ele até se achou no direito de entrar no templo para oferecer incenso no altar de incenso. Tanto que ele foi abordado por um dos sacerdotes dizendo: não te é lícito, Uzias. Isso é ordem de Deus, apenas os sacerdotes é que podem entrar no templo e oferecer o incenso, ou para qualquer outro ato cerimonial dentro do templo. As pessoas, quando a Bíblia fala que iam ao templo, era no pátio, era do lado de fora, eles não entravam dentro do santuário. Só os sacerdotes podiam fazer isso. No Santo dos Santos, só o sumo sacerdote, uma vez ao ano, no dia da expiação, tinha o direito de cruzar o véu, de cruzar a cortina e trazer o sangue para ser lançado, aspergido sobre o propiciatório, a tampa da Arca da Aliança. Então havia restrição, mas ele se achava tão bom que ele disse: eu posso. Razão pela qual ele foi advertido pelo sacerdote. E ele ainda ficou indignado. Olha como é que o orgulho mexe com a gente, afeta o nosso caráter. Ele ainda se achou de que ele tinha razão. E quando o sacerdote olha, aparece um ponto branco na testa do rei. Ele ficou leproso.
e ele teve que ficar afastado de tudo e de todos. Ele não pôde continuar o seu reinado, ele nem tinha morrido ainda, e o seu filho teve que reinar no lugar dele. Ele teve que viver afastado da família, afastado dos seus súditos. Ele não pôde fazer mais nada. Ele caiu em profunda humilhação, porque ele deixou o orgulho entrar no coração. Olha o perigo, amados. Olha o risco que se corre em tempo de prosperidade. Se você quiser ver isso, depois lê em casa em 2 Crônicas, capítulo 26. Uma outra coisa também, no qual corremos o risco em tempo de prosperidade, é o risco de comprometer o nosso relacionamento com Deus. Porque, amados, a gente acaba, se a gente não cuida, a gente acaba dependendo menos de Deus e dependendo mais do nosso poder, da nossa capacidade financeira, daquilo que a prosperidade está nos proporcionando. É o risco da autossuficiência. Eu não preciso de Deus, eu resolvo. O meu dinheiro resolve, o meu dinheiro compra, entende? E acaba que o relacionamento com Deus, ele pode ser afetado. Eu já vi irmãos, por exemplo, que prosperaram, aí compraram casa na praia, e quando você olhava para aquela pessoa, você não via mais na igreja, porque ela todos os finais de semana ia para a casa de praia, e você foi vendo como aquela pessoa ia se afastando de Deus, porque ela não soube equilibrar, nesse momento de prosperidade, ela não soube deixar de lado aquilo que pudesse comprometer o seu relacionamento com Deus. Cuidado, amados, com o sentimento de autossuficiência. Cuidado quando você achar que não precisa mais de Deus. É aí que também começa a nossa queda. Mas quando a gente olha para a vida de Jó, que teve o seu momento de prosperidade, nós aprendemos algumas coisas importantes. Nós aprendemos com Jó, de que ele nos ensina com a sua vida que na prosperidade nós podemos sim ser fiéis ao Senhor. Nós podemos, no tempo da prosperidade, podemos continuar com a nossa fidelidade diante de Deus. Veja, esse homem passou pelo que passou, em todos os momentos de prosperidade e de tribulação, mas o seu coração não se afastou de Deus. Não permita que a prosperidade endureça o teu coração, meu irmão. Não permita que a prosperidade faça com que a sua vida deixe de ser sensível à presença de Deus, à voz do Senhor, porque Deus, ele permanece fiel. Deus, ele permanece fiel nas suas promessas para conosco. Nós é que às vezes não somos. E o tempo de prosperidade é o risco de não sermos fiéis. Mas Jó nos ensina que podemos sim sermos fiéis ao Senhor, que dinheiro nunca suba à nossa cabeça, amém, queridos? Que nós nunca nos achemos autossuficientes, mas sempre dizendo: Senhor, eu preciso de Ti, até porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Nós aprendemos com Jó também, de que ele era um homem que amava respeitosamente a Deus. É o termo que eu encontro aqui na versão que eu utilizo, que é a King James atualizada, que nada mais, nada menos significa do que dizer que Jó temia ao Senhor. Ou seja, temor do Senhor não é medo de Deus, mas é um amor reverente a Deus. E Jó, ele mantinha esse temor a Deus. Ele não cometia a loucura de um momento que ele estivesse passando, seja de prosperidade, ou fosse um momento de tribulação, ele manteve-se temente a Deus. Veja que Uzias aprendeu o temor do Senhor, mas na prosperidade o que ele fez? Ele abandonou o temor de Deus, e o orgulho lhe subiu a cabeça. Então mantenha o seu temor do Senhor, mantenha-se nesse amor reverente a Deus, aconteça o que acontecer, ventos favoráveis ou ventos contrários, continue a amar a esse Deus com toda a reverência, como Deus merece e é digno de ser amado. Você ama o Senhor? Jó, aprendemos também com ele, que por causa do temor, ele se desviava do mal. Por causa do temor a Deus, ele era íntegro e justo.
Tanto que Deus, quando olhava para Jó, o próprio Deus dava testemunho dele, que Jó era um homem assim, era um homem que procurava fazer as coisas certas, era um homem que não se compactuava com as mazelas humanas. Ele era um homem que, mesmo rico, foi o homem mais rico do Oriente na sua época, mas você olha para a vida de Jó, você vê um homem humilde. Aquilo não lhe subia a cabeça, ele não fazia tramóias, ele não fazia cambalachos, ele não corria o risco de ir para a Lava Jato, se fosse no dia de hoje, porque ele foi um grande empresário, mas ele não era um homem que se deixava levar pela corrupção, não era um homem que se deixava levar pelas facilidades que o homem cria e que compromete com a sua existência. Ele era um homem humilde, era um homem que buscava o Senhor, era um homem que não deixava, queridos, que o seu relacionamento com Deus fosse comprometido. Ele era tão sensível às coisas de Deus, que mesmo na sua prosperidade, ele se preocupava até com os filhos. Ele oferecia sacrifícios constantemente, caso os filhos tivessem pecado, ele queria pedir a Deus perdão por eles. Tal a sensibilidade desse homem. Que Deus nos dê muitos momentos e tempos de prosperidade, mas que nunca nesses tempos nós corramos o risco, amados, de nos acharmos autossuficientes, sermos orgulhosos ou fecharmos o coração para o Senhor. Amém? Diga para o seu irmão: vigia, meu irmão, vigia. Deus te dê muita prosperidade, mas nesse momento cuide do seu coração, cuide do seu coração, mantenha-se humilde, porque os humildes Deus exalta. Agora os soberbos, os altivos, os narizes empinados, esses Deus rebaixa, não é verdade? Seja humilde, seja simples, e Deus vai te exaltar. Amém? Mas a vida, amados, e nós temos que falar também sobre isso, a vida também tem os seus momentos de tribulação. Só que são momentos que a gente não gosta, são momentos que a gente não deseja, são momentos que a gente não quer, momentos de tribulação. E momentos de tribulação é tempo de provações e tempo também de tentações. Provação é uma coisa, tentação é outra. Tentação vem do diabo, ou vem, segundo o apóstolo Tiago, vem também da nossa cobiça. Também é uma questão humana, não é uma só questão espiritual. Tentação não é só o diabo aparecendo lá de chifre, de rabinho, de tridente, com alguma proposta sedutora. Muitas das vezes ele não faz nada, ele deixa apenas que a nossa cobiça faça o resto. É quando os desejos do nosso coração, principalmente os desejos da nossa carne, nos atiçam. Queremos alguma coisa, mas sabemos que aquilo não é para a gente. A Bíblia diz que tudo nos é lícito, tudo podemos fazer, mas nem tudo nos convém, nem tudo vai nos edificar, nem tudo vai fazer que permaneçamos livres, vai nos dominar. E uma vez que perdemos o controle, perdemos o domínio, nos tornamos escravos, nos tornamos prisioneiros. Então a Bíblia alerta, diz: olha, Deus não te proíbe nada, mas cuidado com o que você faz, cuidado com as tuas escolhas, cuidado com as opções que você faz, o que você traz para a sua vida. Há coisas que são perigosas, há coisas que vai fazer você pecar. Então às vezes o diabo nem precisa fazer nada, ele deixa apenas que os nossos desejos carnais nos dominem. Entendem por que a Bíblia diz para nós não pendermos para a carne, sim para o Espírito? Se você se inclina para a carne, você vai cogitar das coisas da carne, a carne vai te dominar, vai despertar cobiça, a cobiça pratica o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte, diz a palavra. Mas esse momento de tentação pode ser o diabo provocando, criando situações, como também a nossa cobiça. Mas existe também a provação. Só que a provação não vem do diabo, a provação vem de Deus. A provação
Enquanto que a tentação vem para derrubar você, a provação vem para erguer você, vem para levantar você, porque vem de Deus. E olha, a aprovação não é a aprovação de você, mas é a aprovação da sua fé. É o teste de Deus para a nossa fé. Porque como nós vamos viver pela fé se não temos como praticar essa fé? E aonde a gente vai praticar a fé, amados? É no tempo da prosperidade ou no tempo da tribulação? Porque parece que no tempo da prosperidade não há tanta necessidade de usar a fé. Não é verdade? Não, eu creio que Deus vai suprir as minhas necessidades. Você está com a conta rechonchuda, como diz aqui o pastor André. Tem dinheiro a rodo lá na sua conta. Você quase que não precisa usar de fé. Você tem. Agora, e quando falta? Que você tem que crer que o pão nosso de cada dia Ele nos dá. Tem que usar a fé. Então, o momento da tribulação, amados, é onde às vezes, e muitas das vezes, Deus testa a nossa fé. Ele prova a nossa fé. Ele nos instiga a usar a fé. Porque é aí que a sua fé se fortalece. É aí que a sua fé cresce. Eu costumo dizer que tribulação é a academia da nossa fé. É onde ela vai exercitar-se. Igualzinho os nossos músculos, se você não exercita os músculos, eles atrofiam. Se você não exercita a fé também atrofia. Lembra que Jesus critica seus discípulos, não de falta de fé, mas de pequenez de fé? Porque Deus dá uma medida de fé a cada um de nós, e a questão é, o que eu faço com esta fé? Uma vez os discípulos chegaram para Jesus e pediram: Jesus, aumenta-nos a fé. O que Jesus disse? Em minhas palavras, Jesus disse: nananina não. Se vocês, ele mandou a bola de volta, ele mandou a peteca de volta. Não sou eu que aumento a fé de vocês, são vocês. Se vocês tiverem fé, como uma semente de mostarda, vocês vão dizer a essa moreira: saia daqui e transplanta-te para lá. E vai acontecer. Então o exercício, o aumento da nossa fé é incumbência de quem? De cada um de nós. Se queremos uma fé inabalável, não é orando pedindo: Deus, aumenta a minha fé. Se você pede a Deus, quantos aqui tem pedido para Deus aumentar a sua fé? Você tem pedido? Então te prepara para a prova, meu irmão. E não reclama dela. É que nem você pedir: Senhor, me dá amor pelas pessoas. Você tem pedido isso a Deus? Me dá amor pelas pessoas? Então te prepara que vai vir gente azeda perto de você. Te prepara que vai vir gente problemática para perto de você. Você quer pedir a Deus para amar as pessoas e Deus só mandar gente boazinha? Só gente que vai te abençoar? Vai ter gente que vai pegar no teu pé. Vai ter gente que vai te criticar. Vai ter gente que vai te trair. E é aí que você vai saber se você tem realmente aprendido a amar. Entende, queridos? Então, nós aprendemos que momento de tribulação é momento que a gente precisa rejeitar a tentação, como também nós precisamos deixar a nossa fé ser exercitada. Crer no Senhor, confiar, aconteça o que acontecer, vamos crer em Deus. Tempo de tribulação pode ser também momentos de perdas, como Jó teve. Ele perdeu filhos, ele perdeu todo o dinheiro que tinha, ele perdeu todas as suas empresas, ele perdeu todos os seus funcionários, perda total. Às vezes passamos por perdas em momentos de tribulação. É momento também de enfermidades. Como Jó passou por enfermidades terríveis, a ponto de ter úlceras no seu corpo inteiro, pus saindo de todos os cantos do seu corpo, as pessoas não conseguiam chegar perto, tal mau cheiro. Aquilo devia coçar, a Bíblia diz que ele coçava com cacos. Que tribulação! Às vezes passamos por momentos assim também, estamos sujeitos às enfermidades, amém, queridos? Momentos de acusações também podemos passar nesses momentos de tribulação. Amigos de Jó vieram para consolar, só que uma consolação meio mascarada, porque no fundo, eles criticavam Jó, dizendo: você está passando por isso porque você está em pecado, cara. Porque você não está legal com Deus. E começaram a julgar.
começaram a criticar, começaram a acusá-lo de algo que ele não fazia. Corremos esse risco também, pessoas às vezes que menos a gente espera, nos traem, falam mal pelas costas, criticam. Momento de tribulação também é momento de incertezas. Jó, quando você lê o livro de Jó, você vê as coisas que ele diz no momento da sua depressão, no momento da sua tristeza, no momento da sua dor. Até o seu nascimento ele amaldiçoou, porque eu nasci. Porque eu estou passando por isso. Ele tentou achar uma resposta, porque haviam incertezas no seu futuro. São momentos que a gente passa também. Mas, queridos, a gente aprende também que momento de tribulação é o momento que nós devemos louvar o Senhor. É o momento que nós devemos agradecer a Deus, mesmo quando a gente não entende por que estamos passando, até porque a Bíblia não diz que devemos entender, ela só diz que nós devemos crer. Crer que há um Deus que nos ajuda, há um Deus todo-poderoso que está zelando por nós, há um Deus que tem um propósito para os seus filhos, que Deus não deixa à mercê da sorte, que nada escapa ao controle desse Deus. Jó louvava ao Senhor, ele perdeu seus filhos, perdeu seus bens, perdeu seus patrimônios, perdeu tudo que tinha, e a mulher disse: amaldiçoa esse teu Deus e morre, Jó, dá cabo da sua vida, você está sofrendo demais, que Deus é esse? Amaldiçoa. E ele disse: mulher, você está louca? Se Deus me deu o bem, não traria também o mal? Deus deu, e Deus resolveu tirar, então louvado seja o nome do Senhor. Oh, querido, será que nós temos essa capacidade, em nome de Jesus, de reconhecer o Senhor em nossos caminhos? Como diz Provérbios, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, mas a gente só reconhece Deus na prosperidade. Na prosperidade a gente pede ao pastor para dar o testemunho: ah, Deus me abençoou, Deus está me abençoando. Mas qual de nós já pegou o microfone para dizer: olha, eu estou numa tribulação, eu perdi isso, perdi aquilo outro, mas louvado seja o nome do Senhor, eu creio que Deus vai mudar, eu creio que Deus vai me dar vitória. A gente não ouve, a gente reclama, a gente procura os porquês, a gente tenta achar um culpado. Quando não achamos um culpado, achamos que o problema é nosso, que a culpa é nossa, e a gente entra em parafuso. Vamos ter visão de fé, e aconteça o que acontecer, estejamos em que deserto for, nós possamos dizer: louvado seja o nome do Senhor. Porque quando você estiver com prosperidade, você vai entrar aqui e você vai louvar a Deus com alegria. Mas quando você estiver em tribulação, em tristeza, você ainda vai entrar aqui e você vai repetir as letras que estarão sendo projetadas, e você vai dizer com seu coração: louvado seja o nome do Senhor, porque você está reconhecendo que hoje você está em tribulação, mas vai chegar um momento na sua vida que Deus vai se erguer. Como Jó também, ele sabia que Deus havia de fazer algo, ele confiava a ponto de dizer: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará por sobre a terra. Eu sei que em algum momento Deus vai se manifestar, eu sei que em algum momento Deus vai liberar a sua palavra, eu sei que em algum momento Deus vai mover as águas e algo vai acontecer na minha vida. É o que ele estava dizendo. Tem que ter fé para isso, amados, e a fé é para ser exercitada na tribulação principalmente. Acreditar que o Deus que você serve, Ele é um Redentor que vive. O nosso Deus não está morto. O nosso Jesus é vivo pelos séculos dos séculos. Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. E nele nós temos confiado. Confiamos ou não? Temos confiado nesse Deus. Momento de tribulação é momento de trabalhar a nossa resiliência. Resiliência é a capacidade de alguma coisa de suportar pressão. Ela se deforma na pressão, mas uma vez que a pressão cessa, ela volta ao seu estado normal. Que nem um elástico. Você exerce pressão, ele se deforma. Você solta, ele volta ao seu estado normal, sem arrebentar. Ele resiste. E, amados,
é no momento de tribulação que Deus nos ensina a sermos resilientes. Você suporta aqui, você vence aqui, e quando você passar por um outro aqui, porque não adianta, acaba uma tribulação aqui, chega outra. Não é verdade? Não estou sendo negativo não, é a vida. Mas quando você chegar aqui, você está mais forte, você está mais bem fundamentado, e você vai ter mais condição de sofrer pressão, porque você está crescendo. Deus está trabalhando a tua resiliência. Deus nos fortalece, amados, para nós enfrentarmos qualquer temporal da nossa vida, da nossa existência. E olha, momento de tribulação é o momento de ouvir a voz de Deus. Como Deus fala na tribulação, como Deus fala nessa fase, e como nós escutamos também, porque a gente está querendo ouvir alguma coisa. Na prosperidade, às vezes, fechamos os ouvidos, e aí Deus permite passarmos por tribulações, para Ele falar com a gente, e a gente escutar. Jó falou com Jó, e Jó escutou. Olha, meu amado, vale a pena perseverar no tempo da tribulação, sabe por quê? Porque Deus trará para os seus filhos o tempo de restauração. Deus trará para os seus filhos o tempo da restauração. Acho que você ainda não entendeu. Deus trará para os seus filhos o tempo da restauração. Amém? O livro de Jó nos mostra isso. Porque tempo de restauração é o tempo da oração respondida. Jó, no capítulo 42, no início do verso 10, se você prestou atenção quando nós lemos, diz a Bíblia: mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava. Quando este orava. Há poder na oração, irmãos. Muito pode e possui eficácia a súplica do justo. Se você não está orando, certamente você está se preocupando. A nossa vitória começa quando nós começamos a orar. Eu às vezes nem entendo muito bem por que Deus pede que nós oremos. Se diz o Salmo que ainda as palavras não me chegaram à boca, e tu já conheces, Senhor, então por que eu preciso orar? Não é a lógica? Eu não sei porquê, mas Deus pede que eu ore. Jesus ensinou a orarmos sem cessar. Mas uma coisa eu percebo: parece que Deus espera a gente orar para Ele agir, para Ele começar a operar, para Ele começar a trabalhar. Eu acho que parece que a oração é uma permissão que eu dou para Deus agir na minha circunstância. Daniel orou 21 dias ao Senhor, e a resposta veio no 21º dia. Demorou um tempo, mas a resposta chegou. E é interessante que o anjo, nessa resposta, diz para Daniel: Daniel, homem muito amado, desde o momento, disse o anjo, que tu aplicaste o teu coração a buscar o teu Deus, por causa das tuas orações eu vim. Houve resistência, ele disse, mas amados, a resposta de Deus, por mais que tenha resistência do mal, ela rompe qualquer barreira e ela chega. E a resposta chegou, mas é interessante que o anjo disse: Daniel, a tua resposta, a tua oração não foi ouvida agora no 21º dia, desde o momento que você aplicou o seu coração, que você pronunciou as primeiras palavras em oração, Deus já ouviu, e Deus já enviou a resposta. Você crê que é assim, amados? Então, vamos tentar nos preocupar menos e descansar mais em oração? Vamos ser mais homens e mulheres de oração? Vamos aprender a derramar nossa alma diante do Senhor em oração? Principalmente no momento de tribulação. Ore, 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 porque vai chegar o tempo da restauração. Vai chegar o tempo da restauração. Esse é o tempo de experimentarmos crescimento espiritual também. Como você cresce espiritualmente? Quando você exercita a fé no momento da tribulação e você vence. O que disse Jó no capítulo 42, versículo 5? Ele diz para o Senhor: Deus,
eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Uma coisa é conhecer Deus porque papai e mamãe ensinou, porque alguém disse. Outra coisa é ter experiência com Deus. Ele disse: agora eu te conheço, Senhor, de verdade. E eu te conheço por causa do que eu passei. Foste comigo na prosperidade, foste comigo na tribulação. E por isso eu reconheço que hoje eu estou mais perto de ti. Hoje eu te conheço mais do que antes. A gente cresce. Amém? Diga: eu cresço. A gente cresce, amados. Esse é o momento para a gente experimentar crescimento espiritual. Não um momento de abandonar a fé. Não um momento de sair da igreja. Não um momento de acusar Deus. Mas é um momento de conhecê-lo mais ainda. Paulo estava em tribulação. O apóstolo Paulo estava numa situação que ele chamou de espinho na carne. Não sabemos o que era, mas espinho dói, espinho machuca. E ele sofria, e ele pediu: Senhor, livra-me, livra-me. Ele disse que 3 vezes orou, e parece que ele não entendendo, Deus então vem e diz: deixa eu te falar uma coisa, Paulo, saiba que a minha graça te basta, saiba que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo, você está passando por essa fraqueza, por essa tribulação, por esse momento difícil, por esse momento de ataque do maligno, mas é onde o meu poder se manifesta ainda mais no momento da tua tribulação. A minha graça está com você. Aí ele acorda e ele diz: então agora, aconteça o que aconteceu, eu vou louvar a Deus, eu vou glorificar a Deus, eu vou agradecer a Deus. Ele cresceu. Ele teve experiência com Deus. Momento de restauração é tempo de reconhecer o poder e a graça de Deus. Jó disse no capítulo 42, verso 2: eu sei que podes realizar tudo quanto desejares, ele disse. Absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. Agindo eu, disse o Senhor, quem impedirá? Ele reconheceu que Deus era poderoso para mudar a sua história. E tudo isso que ele falou aqui, queridos, foi ainda no momento da tribulação. Ele reconheceu o poder e a graça. Como também tempo de tribulação é tempo de Deus restaurar a nossa sorte, de recompensar o nosso sofrimento. A recompensa para o nosso sofrimento. Ele disse no capítulo 42, na última parte do verso 10: e o Senhor o tornou novamente próspero e lhe concedeu em dobro tudo o que possuía antes. Deus tem vitória para a gente. Isso não é uma palavra de efeito, é uma palavra de fé, baseada na palavra de Deus. Em todas essas coisas, porém, Romanos capítulo 8, que coisas são essas? Que coisas são essas? Romanos capítulo 8, versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? Aí vem a lista: será tribulação, ansiedade, perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? A gente gosta disso? Momentos de tribulação. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em todas essas coisas, tribulação, ansiedade, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque esse Deus que nos amou, esse Jesus que é todo poderoso, diz também no versículo 28, estamos certos de que Deus age em todas as coisas, a fim de beneficiar todos os que o amam, e que foram chamados conforme o seu plano, o seu projeto. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, você tem a garantia da palavra, que seja no momento da prosperidade, seja no momento da tribulação, Deus estará agindo na sua vida,
Deus estará transformando o mal em benefício. Deus vai restaurar a nossa sorte. E nós teremos vitória por meio daquele que nos amou. É nessa confiança que o povo de Deus caminha. É nessa certeza que o povo de Deus marcha, mesmo que diante de si esteja o mar vermelho, mesmo que atrás de si venha Faraó com todo o seu exército para aniquilar. Deus é poderoso para abrir espaço, para abrir portas, para abrir oportunidades, para abrir o mar e fazer o seu povo continuar marchando e caminhando. Os inimigos serão sim repreendidos, serão sim derrubados, serão sim destruídos, mas os filhos de Deus vão continuar caminhando em direção às promessas de Deus, em direção a Canaã, em direção ao que Deus tem prometido para o seu povo. Glória a Deus. Nós somos o povo de Deus, amém? Então eu convido que o povo de Deus fique de pé, por favor. Que você saia daqui hoje, queridos, com um pouquinho mais de entendimento sobre como Deus trabalha na nossa vida. Porque quando a gente tem essa compreensão, a cada manhã nós acordamos, e por mais que estejamos tristes, por mais que a pressão seja grande, nós temos força para nos levantarmos, de enfrentarmos as nossas lutas, de enfrentar as nossas circunstâncias, porque sabemos que o nosso Redentor vive. Não tem coisa melhor do que acordar sempre com esperança no coração. E o povo de Deus tem a garantia de não ter uma esperança, mas de ter uma viva esperança. Uma viva esperança. Num Deus todo-poderoso, num Deus que cuida da gente. Por isso a palavra nos ensina: lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Deus cuida dos seus filhos. E cuida muito bem, cuida muito bem. Se Deus nos super protegesse, talvez fôssemos crianças mimadas, crianças que não crescem, crianças que não têm resiliência, que não têm força para enfrentar nada. Mas Deus permite as coisas acontecerem, Ele zela por nós, Ele restaura a nossa vida, para termos uma vida como a de Jó, que teve momento de restauração, de um milagre extraordinário, e ele pôde observar como ele cresceu nisso tudo. E assim Deus cuida da gente, e assim Deus cuida de você, amém? Eu não sei quantos aqui diriam: pastor, eu estou num momento de prosperidade. Glória a Deus. Mas provavelmente, porque é coisa da vida, talvez a grande maioria levantaria a sua mão se eu perguntasse: quantos estão em momento de tribulação? Então eu quero orar por você nesta manhã, você que está nesse momento de tribulação, que Deus esteja fortalecendo a sua fé, que Deus esteja trazendo uma ratificação, uma confirmação, uma certeza maior do que você já tinha, do que você ouviu hoje, pela palavra, que você sai daqui com uma confiança maior, uma força maior, para quando você sair desse lugar e encontrar a sua realidade lá fora, a sua tribulação lá fora, você vai na força desse Deus, você vai na força dessa fé, você vai lutar e você vai vencer. Há um corinho conhecido, creio, de muitos aqui, de um tempo atrás, que diz: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso, não me afastam, mas me levam mais perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim mesmo que o mar não se abra, Deus vai encontrar um outro caminho. Então, amados, é rompendo em fé, como diz o corinho, é confiando, é caminhando, é seguindo em frente, segurando nessa mão de Deus, como diz também um outro corinho antigo: segura na mão de Deus e vai, e Deus vai te sustentar, Deus vai te dar força. Você não vai ser destruído pelo momento da tribulação. O diabo não vai destruir você no momento da tribulação. Ele tentou destruir Jó e ele bateu com a cara na parede.
E Satanás vai bater com a cara na parede se ele está tentando destruir você, porque o Senhor é por você. É a garantia da tua vitória. É Deus por você. E Deus é conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pai querido, em nome de Jesus,